Boa noite. Boa noite. O Ministério de Jair Bolsonaro tem a primeira reunião. E o governo anuncia a análise de movimentação suspeita de recursos no fim do mandato de Michel Temer. Uma declaração da ministra Damares Alves sobre cores de roupas de meninos e de meninas provoca polêmica ao ser divulgada na internet. Atentados levam o governo cearense a pedir ajuda da Força Nacional de Segurança. A violência contra mulheres põe 2 homens na cadeia. Em São Paulo, o que tentou matá-la com fogo por não aceitar a separação. Em Goiás, o que a espancou no elevador do prédio em que moram. E a Justiça do Rio manda prender também Fábio Felipe, suspeito de socar e desfigurar o rosto da mulher. Uma exposição presta homenagem ao ex-piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher. A China anuncia um feito espacial inédito, o pouso de uma sonda na face escura da Lua. A partir de agora, no Jornal Nacional. O presidente Jair Bolsonaro comandou hoje a primeira reunião com todos os ministros e pediu um pente fino nas contas do fim do governo Temer. Segundo o ministro da Casa Civil, houve movimentações estranhas de recursos. Agora chama Conselho de Governo, o que na prática é a tradicional reunião ministerial. E a primeira reunião estava tão fechada que nem o discurso de abertura feito por Jair Bolsonaro foi transmitido. A informação é que o presidente foi breve, pontuou suas diretrizes de governo, pediu alinhamento da equipe. Foi Onyx Lorenzoni o porta-voz da reunião. Segundo ele, os ministérios estão autorizados a fazer um limpa nos cargos comissionados. O governo também decidiu revisar as centenas de conselhos criados por governos anteriores. Na mira do novo governo estão ainda os 700 imóveis da União. Cada ministro terá que levantar onde e como estão sendo usados. O ministro da Casa Civil disse que Bolsonaro também quer um pente fino nas últimas medidas do governo Temer, no apagar das luzes. Nós fomos além, verificando que houve uma movimentação incomum de exonerações e indicações nos últimos 30 dias, assim como também houve uma movimentação incomum de recursos destinados a ministérios também nos últimos 30 dias. Então foi solicitado que todos os ministros fizessem a revisão, pasta por pasta, quer de eventuais nomeações ou exonerações ou transferências, e também sobre a movimentação financeira dos últimos 30 dias, particularmente dos últimos 15 dias, que pelo alto volume causou estranheza, e nós vamos acompanhar, e o presidente quer um relatório de cada um para ver para onde foi o dinheiro, por que isso foi feito e se tem suporte para ter sido feito. À tarde, o presidente recebeu o diretor da Organização Mundial do Comércio. Ele disse que conversaram sobre as oportunidades que estão aí, as mudanças que estão se verificando não somente no Brasil. Roberto Azevedo disse que a preferência de Bolsonaro por negócios bilaterais, feitas diretamente entre países e não em bloco, é bem-vinda. O caminho bilateral é importantíssimo. Ele tem que ser trilhado, ele é mais rápido, ele é mais efetivo, sobretudo nas negociações tarifárias e de acesso ao mercado. O sistema multilateral complementa, né, esse lado bilateral que tem que ser explorado. É o que todos os países fazem. Depois, Bolsonaro visitou a Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. É o órgão que cuida da segurança do presidente e sua família, palácios, residências oficiais e viagens presidenciais. São mais de 700 servidores, militares das Forças Armadas, agentes federais, Polícia Militar e bombeiros.
Foi um convite para que o presidente conhecesse os servidores que cuidam da segurança dele e que até arriscam a própria vida para garantir essa segurança. O presidente conheceu um simulador de tiros, como funciona o comboio presidencial, entre outras informações, para convencê-lo de que, como autoridade, ele precisa desse serviço de segurança. É sempre uma necessidade nós termos essa demonstração feita para a autoridade, para que ela possa entender o trabalho daqueles que estão ali até para, se for o caso, oferecer o sacrifício da própria vida. A mudança de governo pode ser vista também do lado de fora dos prédios da esplanada. Funcionários reescrevem os nomes dos ministérios, como o da Fazenda, que virou da Economia, juntando planejamento, parte do trabalho e da indústria e comércio. E a mudança do casal Bolsonaro está chegando ao Alvorada. A família já deve dormir no palácio esta noite. As lideranças do PT e do PSOL na Câmara dos Deputados afirmaram hoje que houve uma invasão de gabinetes de deputados durante os preparativos para a posse do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o PT, foram violados gabinetes de 9 deputados. O PSOL relatou a invasão de gabinetes de 5 deputados. Os parlamentares disseram que gavetas foram revistadas e persianas fechadas com parafusos. Os dois partidos declararam que não houve comunicação prévia da entrada nos gabinetes, nem autorização dos parlamentares. Em nota, a Câmara informou que a determinação foi da diretoria-geral da Casa, que não houve comunicação prévia aos gabinetes porque a decisão foi tomada no fim de semana. Não havia tempo hábil e a medida era necessária por razões de segurança. A Câmara também declarou que o objetivo foi evitar que uma eventual movimentação nos gabinetes desviasse a atenção dos franco-atiradores das forças de segurança e que o uso dos parafusos para fechar as persianas foi necessário para evitar que se abrissem com o vento. A assessoria da Câmara ressaltou ainda que a mesma medida foi tomada em todos os gabinetes e adotada em toda a esplanada dos ministérios. O governo Bolsonaro tem agora a tarefa política de conseguir que o Congresso vote as reformas consideradas prioritárias para a economia, como a da Previdência. E as negociações também passam pela escolha do presidente da Câmara. As principais propostas de lei apresentadas pelo governo são votadas primeiro na Câmara. E como a prioridade do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, é criar o cenário mais favorável para aprovar a reforma da Previdência e as propostas de mudança na economia, o partido decidiu apoiar a reeleição à presidência da Câmara de Rodrigo Maia, do Democratas. Hoje, o presidente do PSL fez aqui em Brasília uma reunião para acertar o discurso. Menos da metade dos 52 deputados do partido participou da conversa. Uma ausência sentida foi a do filho do presidente, Eduardo Bolsonaro. O presidente do PSL disse que todos vão votar em Maia. A contrapartida aos votos já está acertada. Posições estratégicas na Câmara para comandar o debate econômico. Os compromissos que está bem público aí, a conversa que nós tivemos junto com ele foi de que, efetivamente, nós teremos a Comissão de Constituição e Justiça, a de Finanças e Tributação, teríamos uma vaga na mesa, tá certo? E todas as comissões eventuais de economia, nós temos a participação efetiva para viabilizar a nossa pauta econômica, que é o mais significativo para o nosso projeto de reestruturar esse país tão danificado que foi nesses últimos anos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já declarou várias vezes que Rodrigo Maia é o candidato com perfil mais liberal, com pensamento mais próximo ao da equipe econômica. Mesmo com toda essa articulação, o Palácio do Planalto fala em manter distância da eleição na Câmara e no Senado. O presidente reafirmou hoje na reunião que o governo não vai interferir nas decisões, quer para a Câmara dos Deputados, quer para a presidência do Senado Federal. Todos os governos que tiveram grau alto de intervenção ou grau de intervenção, tanto nas eleições de Câmara e Senado, os governos todos erraram.
A tentativa de reeleição de Rodrigo Maia também recebe apoio oficial do PRB, que retirou a candidatura do deputado João Campos à disputa da presidência. PROS, PPS e PSD também declararam voto em Maia. Juntos, PSL, PSD, PRB, DEM, PROS e PPS somam 161 dos 513 deputados. O acerto de Rodrigo Maia com o PSL desagradou ao PT, que vinha em conversas avançadas com ele para fechar um acordo. O PT agora vai reavaliar o caminho a ser seguido. Um grupo do partido defende continuar as conversas com Maia. Outro, um acordo com o bloco da oposição, formado por PDT, PSB e PCdoB, que não fecharam apoio a nenhum candidato. O deputado eleito Marcelo Freixo, do PSOL, outro partido de oposição, se lançou hoje na disputa para a presidência da Câmara. Também são candidatos ao cargo Alceu Moreira e Fábio Ramalho, do MDB, Capitão Augusto, do PR, e João Henrique Caldas, conhecido como JHC, do PSB. 3 dos maiores partidos na Câmara, PP com 37 deputados, MDB com 34 e PR com 33, ainda não declararam apoio a nenhum candidato. Um relatório da fabricante de produtos eletrônicos Apple, com projeções de vendas menores na China, derrubou as bolsas na Europa e nos Estados Unidos. A Apple atribui essa primeira queda nas vendas em 10 anos à desaceleração da economia chinesa e à guerra comercial entre China e Estados Unidos. O temor é de que outras empresas americanas sejam afetadas se os dois países não fizerem um acordo. A Bolsa de Valores de São Paulo ficou a maior parte do dia em queda, mas se recuperou depois que o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, confirmou que a Petrobras tem dinheiro a receber do governo na negociação da chamada cessão onerosa do pré-sal. O novo presidente da Petrobras tomou posse hoje. O economista Roberto Castelo Branco afirmou que a política de preços de combustíveis vai continuar acompanhando as variações do mercado internacional e que vai manter o foco da empresa em produção e exploração de petróleo. Roberto Castelo Branco recebeu o crachá da presidente em exercício Solange Guedes e foi empossado como novo presidente da Petrobras. 2 ministros participaram da posse, mas o da Economia, Paulo Guedes, não se pronunciou. O almirante Bento Albuquerque, de Minas e Energia, falou sobre a política de preços dos combustíveis. Disse que o governo não vai interferir, mas que os preços precisam ser razoáveis para a população. Não haverá interferência do governo nessa área. Não é saudável para as empresas nem para as pessoas. Mas precisamos, sim, de uma perfeita sintonia entre a justa remuneração para as empresas e os preços razoáveis para a sociedade. O novo presidente da Petrobras também falou sobre a política de preços dos combustíveis. Roberto Castelo Branco disse que os preços vão continuar acompanhando as variações do mercado internacional. Os preços de combustíveis devem atender à paridade internacional, com um sonoro não aos subsídios e um sonoro não à tentativa de exercício de poder de monopólio. Roberto Castelo Branco é economista, tem pós-doutorado pela Universidade de Chicago e ocupou cargos de direção no Banco Central e na Vale. No discurso, ele lembrou o período em que esteve no Conselho de Administração da Petrobras, em 2015 e 2016, época em que a empresa enfrentava as consequências da Lava Jato. A companhia havia sido saqueada por uma organização criminosa, composta por políticos corruptos, capitalistas inimigos do capitalismo e pequeno grupo de funcionários. A Petrobras de hoje é muito melhor que a de 2015. Foi salva do rebaixamento para a segunda divisão, mas ainda há muito que fazer para ser uma campeã. Uma nova era se inicia. Roberto Castelo Branco disse que a Petrobras vai continuar seu programa de desinvestimentos, ou seja, vendendo ativos para focar naquilo que a empresa é mais forte, a exploração e produção de petróleo em águas profundas. O presidente da companhia afirmou que a competição é bem-vinda e que espera que outras empresas invistam em refinarias no Brasil.
E a Petrobras reduziu o preço médio da gasolina nas refinarias para R$ 1,4675 por litro, o menor valor desde fevereiro do ano passado. Só que o preço nas bombas, ou seja, para o consumidor, inclui também os impostos, a margem de lucro das distribuidoras e dos postos e o custo da adição do etanol anidro. Nesses primeiros dias úteis do ano, muitos brasileiros voltaram a procurar trabalho. Sem emprego desde setembro, o Maurício veio até este centro de apoio ao trabalhador entregar currículo. Ele é padeiro, mas aceita o que vier. Eu não tenho escolha, né? Nunca medi esforço para trabalho, se é leve, se é pesado, nunca medi não. O Méfios precisa de um emprego para já. Não dá para você ficar esperando, porque tem conta para pagar, tem faculdade, então quanto mais você procura, você vai achar, entendeu? Agora em janeiro, o centro oferece 1.500 vagas. Todos os dias, 500 pessoas vêm aqui na esperança de conseguir um emprego. Nos primeiros dias do ano, a movimentação costuma ser sempre menor. Dessa vez, não. A maior parte das procuras são sempre na área da prestação de serviços, então serviços de telemarketing, de operador de caixa de supermercado, serviços de limpeza e também na área administrativa. E a pressa para encontrar uma vaga tem explicação. Segundo o IBGE, mais de 12 milhões de brasileiros estão desempregados no país. A taxa média de desemprego hoje no Brasil é de 11,6%. De cada 100 trabalhadores, 11 não têm emprego no país. Em alguns estados, a situação é ainda pior. Na última pesquisa do IBGE, que analisa as regiões, o Amapá apareceu com uma taxa média de desempregados de 18,3%. Sergipe, 17,5%. Pernambuco, 16,7%. E Bahia, 16,2%. Rio e São Paulo também estão acima da média nacional. Este economista diz que para o emprego formal voltar a crescer, o novo governo precisa aprovar uma série de medidas. A equipe econômica tem que agir rapidamente. Tem que mandar para o Congresso uma proposta de reforma da Previdência, tem que simplificar os impostos, a estrutura tributária, tem que abrir mais a economia para o comércio internacional, e isso já no primeiro semestre, para que as empresas comecem a ficar mais otimistas e comecem a contratar. A Fabiana é enfermeira, ficou 3 meses procurando emprego, mas passou a virada do ano tranquila. Para mim foi muito mais desestressante passar um ano novo sabendo que no início do ano já estaria empregada. Agora começar esse ano com o pé direito e trabalhando bastante. Numa entrevista agora à noite ao SBT, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai enviar ao Congresso uma reforma da Previdência propondo idade mínima de 57 anos para mulheres e 62 anos para homens. E a mudança gradativa do modelo atual, até 2022. Apesar de ter dito que vai aproveitar o projeto encaminhado pelo governo anterior, com algumas adaptações, a proposta de idade mínima de Bolsonaro é inferior aos 65 anos propostos por Michel Temer. Bolsonaro não deu maiores detalhes da proposta de reforma. A seguir, atentados levam o Ceará a pedir ajuda da Força Nacional de Segurança. Ataques violentos a mulheres motivam ordens de prisão para os maridos em 3 estados. Uma declaração da ministra Damares Alves sobre meninos e meninas provoca polêmica.